O Desafios da Soja, a partir desse momento, passa a acompanhar o desenvolvimento da colheita no estado do Rio Grande do Sul. A primeira parada é aqui em Sertão, onde vamos conversar com o consultor a respeito do manejo feito nessa propriedade, onde estão se colhendo mais de 90 sacos por hectare. E vamos conversar então com o engenheiro agrônomo, consultor e também produtor rural, Luciano Remor. Luciano, o que nos chamou a atenção aqui para nós iniciar a nossa conversa foi o espaçamento entre linhas, que vocês têm utilizado um espaçamento mais reduzido, né? Em 2002 e 2003, Wilson Remor, que é engenheiro agrônomo também, ele leu algumas reportagens em algumas revistas e tal que falava, né, até alguns trabalhos da Embrapa na redução do espaçamento de plantas, entre plantas, para a cultura da soja. Em 2002 e 2013 ele conduziu um trabalho na lavoura dele e verificou que ao reduzir o espaçamento ele teve um incremento de rendimento. Então, a partir disso a gente foi fazendo trabalhos, já temos trabalhos de 11 safras, que nós temos tendo um ganho, um incremento de rendimento de 9 kg por hectare para cada centímetro que nós reduzimos. A questão da escolha da cultivar, ela interfere nesse espaçamento ou vocês têm usado diferentes cultivares e com o mesmo espaçamento? A gente procura buscar cultivares de portes mais eretos, com pouco engalhamento, né? Mas também temos plantando alguns cultivares que têm um sistema de encalhamento maior. O que muda é a quantidade de planta que a gente vai largar por metro. Cultivares com um potencial de encalhamento maior, a gente vai largar menos semente. Cultivares, um exemplo de um ativa, a gente pode largar mais plantas aí na faixa de 350, 380 mil plantas, conforme a fertilidade do solo, e tem um aproveitamento maior então do espaço e as raízes conseguem explorar mais o solo. Eu acredito que tudo isso faz com que incremente essa quantidade. E a questão do plantio interfere nesse? Precisa ser um plantio muito mais cuidadoso, um plantio... porque aqui a gente vê que as plantas estão bem distribuídas. Sim, com certeza. A gente planta aí numa velocidade de 5 a 6 km por hora. Tem que ter um cuidado maior. Precisa fazer um manejo da palhada de cobertura aí nos 45 dias antes do plantio, né, para que consiga ter um corte melhor da palhada, uma distribuição mais uniforme, tanto na equidistância quanto na profundidade. E aí a gente consegue ter uns excelentes resultados aí. Sem falar que esse espaçamento diminui o consumo de diesel, né? A parte operacional fica mais barata, né? Um custo menor em função aí que não tem todo um araste aí de um facão, de uma guilhotina aí que exige muito mais potência do trator. O manejo de doença, segundo o Luciano, não é afetado pelo adensamento das plantas. Outro fator que o consultor leva em conta é a quantidade de água usada na aplicação. A gente procura entrar com a primeira aplicação em V6, V7, certo? A aplicação durante o dia com as folhas mais eretas para conseguir uma penetração maior aí no dossel da cultura. Volume de calda que a gente está trabalhando nessa propriedade aqui é 60 litros por hectare, aplicação durante o dia, então, com um bom produto, um bom adjuvante para diminuir a evaporação das gotas, não temos tendo problemas aí significativos ou alguma coisa que venha aí resultar numa diminuição de produtividade. Essa área esse ano vocês estão atingindo qual produtividade aqui? Estamos aí nos 90 sacos por hectare, né, um rendimento muito bom aí, excelente, embora tenha alguns problemas aí que precisam ser corrigidos aí para a gente chegar nos 100 sacos de média aí da propriedade. Um dos problemas enfrentados nessa área esse ano e que estão reduzindo o potencial produtivo são os fungos de solo. Luciano, então nos fale um pouco a respeito desses fungos de solo e o que eles estão causando de problema aqui. Esses fungos de solo, Macrofomina, Phomopsis, Fusarium, entre outros, aí estão nos tirando aí na faixa de 20% no peso de grão. Essa lavoura aqui tem aproximadamente 25, 30% das plantas atacadas por esses fungos.
gostaria de mostrar para vocês. Nós vamos pegar duas situações aqui. Nós temos uma planta sadia que não teve ataque desses fungos. Vamos coletar alguns grãos para ver o tamanho dos grãos de uma planta sadia e uma planta doente que teve o ataque desses fungos aí. A diferença é bem considerável e isso é um dos problemas, eu acredito aí que vai ser o maior problema aí futuramente. Então aqui ó, nós temos a diferença dos grãos. Eu vou colocar na mão, fica mais fácil nós visualizar. Na minha mão direita, uma semente, uns grãos de soja que não tiveram o ataque aí desses fungos, e na minha mão esquerda, uma planta que teve esse dano. Então a diferença de peso aí, segundo nossas avaliações, é aproximadamente 19%. Até para contribuir, vou arrancar uma planta sadia aqui, para nós ver o sistema radicular, como é que está a região do colo. Podem visualizar que está uma planta sadia, a medula ainda está verde, translocou até poucos dias aí a seiva. E se nós pegar uma planta morta que morreu, mais fácil de ser retirada do solo, e ela está com uma cor escura, que significa o ataque de todos esses fungos aí. Isso é um problema, Luciano, que vocês veem a solução aí a médio prazo, né? E para tentar lidar com esse problema, só rotação de culturas? Então, nós temos também, como a rotação de cultura está difícil de fazer, acredito que vai melhorar, nós vamos ser obrigados a fazer, né? E a questão de melhorar a estrutura física, química e biológica do solo. Tentar desenvolver por meio de culturas diferentes no inverno, e não tem como fugir sem a utilização do milho, é desenvolver a supressividade do solo. É nós botar culturas diferentes para estimular o aumento de fungos que sejam antagônicos a esses fungos que causam a doença na soja. Vai ser algo para nós fazer a médio prazo aí, porque senão para frente acredito que vai ficar muito comprometido o nosso potencial de rendimento.